Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos continuar falando do arrebatamento da igreja, será assim, parte 2. Tá, querido? Parte 2. Só dar uma pincelada aqui, só para vocês lembrarem o que nós falamos ontem. E eu estou fazendo outra live hoje para dar continuidade ao trabalho de ontem, ao estudo de ontem. Tá? Então vamos lá. Aqui em Mateus, tá? Aqui em Mateus, está dizendo assim. Mateus 24. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, né? Dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Gravamos esse vídeo ontem. Hoje estamos fazendo esse outro vídeo aqui. Em nome de Jesus. Falamos isso ontem. Eu quero dar só essa pincelada aqui. E não perceberam até que veio o dilúvio. E levou a todos. Assim será também a vida do filho. Queridos, presta bem atenção, meu. Tem duas situações: o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Você vê aí que ele está dizendo assim, porquanto assim será como no dia anterior ao dilúvio. Existia o quê? Festas, comidas, bebidas, casavam, davam em casamento, como nós falamos ontem. Agora nós vamos entender que dias eram aqueles. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Que dias eram aqueles? Porque Deus resolveu destruir a raça humana. Matar todos os homens da face da terra. Aqui está a palavra do Senhor. Por que ele decidiu? Tá? E disse ainda que ele se arrependeu. Ele se arrependeu, meu irmão. É aquela palavra pena. Não é pena de pena do homem. É pena que o homem não entendeu o que Deus queria para ele. O que Deus preparou para ele. O que Deus fez para ele. Essa natureza maravilhosa que nos deu e nós destruímos. E o ser humano destrói a natureza. E tudo isso que Deus nos deu. Toda essa riqueza que a terra e o mar têm. E a riqueza toda abaixo do mar. Meu Deus. Riqueza muito grande. Então tá aí, querido. Vamos dar continuidade aqui, tá? Para entender como se vivia naqueles dias, como hoje. Aqui está dizendo como foi o dilúvio antes. Aqui, ó, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Vamos entender isso aqui, tá? Ver o que está acontecendo conosco hoje também, tá? Comia, bebia, casava. Então, aqui estava havendo festa, a vida normal. Aqui está levando a vida normal antes do dilúvio, tá? Mas ele fala aqui, olha só, vou fechar aqui, vou abrir outra lâmina aqui. Vamos abrir essa aqui agora. Tá aqui, ó. Gênesis 6. Agora vamos entender o que acontecia antes do dilúvio, que Deus resolveu a enviar o dilúvio. E falar com Noé para ele construir a arca. Porque só se salvaria Noé e sua família. É que eu considero, irmão, eu entendo, que a arca foi tipo um arrebatamento. Ele arrebatou Noé, a sua esposa e seus filhos e as suas noras. Eu entendo dessa forma, porque ele livrou Noé da grande tribulação do dilúvio. Por isso ele tirou Noé. Você pode ver que Noé e a arca estavam sob a água. Ele não estava embaixo da água, ele não estava na tribulação, a grande tribulação da água. Ele estava acima das águas. E eu creio que a igreja vai estar acima dessa grande tribulação. Vai ter um local que a igreja vai ficar aguardando o momento certo de retornar com o Senhor Jesus. E a igreja é a noiva de Cristo. Que a igreja se tornará a esposa de Cristo. Eu estou comentando dessa forma para os irmãos entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Na época de Noé, o dilúvio, a grande tribulação. E Noé e a arca sendo tirada antes do dilúvio. Ele entrou na arca, o Senhor selou a arca por fora, houve ali aquele momento de proteção. Como a palavra diz lá em Apocalipse, que a mulher vai ser guardada.
durante 1.296 dias, são 3 anos e meio, dessa grande tribulação, que é comparado com o dilúvio. Olha só, querido, presta atenção, dias anteriores ao dilúvio, olha só. Gênesis 6, olha o que estava acontecendo naquela época, compara com hoje. Compara com os dias de hoje, se não é a mesma coisa. Deus está avisando, eu vou arrebatar minha igreja, eu vou arrebatar, eu vou buscar minha igreja, eu vou arrebatar. Olha só, está falando. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se, Gênesis 6, lá no primeiro livro, olha só, antes do dilúvio. O versículo 1, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Normal, nasceram filhas e filhos, né? Viram os filhos de Deus, que é aqueles que guardavam a palavra de Deus, porque tinha a geração de Caim e a geração de Sete, que é a geração que buscou o Senhor. Enos, né? Lameque, Matusalém, Enoque. Então, essa linhagem era a linhagem dos filhos de Deus, que buscavam a Deus. E todos aqueles que buscam o Senhor, está escrito, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, está aí. E viram os filhos de Deus, né, que eram os de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, né? Essas mulheres lindas, né? E tomaram para si mulheres de todas as escolheram. Então, misturou a geração de Sete com Caim. A geração de Caim era aquela geração do mundo, aquela geração maligna, satânica e demoníaca. É verdade, irmão. Aquele Caim era assassino. Caim não se arrependeu. Caim discutiu com Deus. Caim se rebelou contra Deus. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com quem? Com o homem. Presta atenção, homem. Homem, está aqui, ó, não contenderá com o homem. Não contenderá o meu espírito com o homem, está aqui. A quem está falando que ele vai contender com outro ser, com anjo, com demônio, não. Com o homem, o meu espírito não se contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Contender, meu irmão, é aquela contenda, né? Não, para com isso, homem, não faz assim, deixa de, para com isso, para de pecar. O Senhor sempre falava com eles, mas eles pararam de obedecer a Deus. Porque ele também era carne. Claro, o homem é carne. Aqui não está falando de espírito, de anjo, de ninguém. Ele está falando de homem de carne. É homem carne, né? Muitos interpretam de uma forma diferente isso aqui. Eles interpretam que são anjos. Não são. Aqui está falando de homem, carne. Porém, os seus dias será 120 anos. Aí caiu. De 969 anos que viveu Matusalém, é o homem mais velho da Bíblia, para 120 anos. Aí o Senhor tirou esses dias todinho do ser humano. Glória a Deus. Havia naqueles dias gigantes na terra, como também até hoje tem, né, irmão? Gigantes, né? E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, aqui, filhos de Deus são aqueles filhos da geração de Sete, Enos, Lameque, Matusalém, Enoque e tal. E entraram as filhas dos homens. Homens significa aquela geração de Caim. E dela geraram filho. Estes eram valentes, homem da antiguidade, homem de fama. Glória a Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Vocês estão lembrados de hoje? Pensa, vou parar um minutinho aqui para você pensar. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E toda a imaginação do seu pensamento, de seu coração, era só um continuamente. Má, continuamente. Está aqui, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Compara com hoje. Como é que está a maldade do homem hoje? As pessoas não acreditam mais em Deus, ateu se multiplicou de tal forma, se triplicou, se centuplicou de tal forma, as pessoas não acreditam em Deus, obedecem, o homem, sabe, tirou toda a sua natureza de homem e de mulher, não querem ser mais, seguir a doutrina bíblica, a doutrina do Senhor, e a Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia Sagrada, como está aqui, eu vou só comparar com você aqui, ó. A Bíblia Sagrada, irmão, olha só, ela é comparada como a nossa Constituição do Reino. Irmão, é para a Constituição, né? E a gente vê as leis de Deus aqui, né? Na Bíblia Sagrada. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra
que toda a imaginação dos seus pensamentos, do coração, era má continuamente. E hoje, como se multiplicou o ser humano sobre a Terra? Hoje somos 8 bilhões de pessoas na Terra. Naquela época devia ser 100 mil homens. Eu estou só chutando, 100 mil homens. Hoje é 8 bilhões. Eu estou chutando 100 mil homens, mas a gente não sabe o número naquela época, não conta. Mas entendemos que era para baixo de até 100 mil homens, nós entendemos que existia. Quando eu falo homem, é mulher e crianças também, 100 mil homens. Então, tá aqui. E já a maldade do homem se multiplicara continuamente. O pensamento do coração era só um, má, continuamente. E hoje? Compara com hoje. Como está hoje? Por isso que ele está falando. Com o arrebatamento da igreja, quando ele vier buscar a sua igreja, será como nos dias anteriores ao dilúvio. O homem, o pensamento do coração do homem era amar continuamente. Já naquela época, antes do dilúvio, estava isso, e hoje nós estamos comparando com Mateus 24. E está aqui, ó. A mesma coisa está acontecendo, a mesma coisa. Aqui não está falando da grande tribulação ainda não. A grande tribulação naquela época foi o dilúvio. Eu quero que você entenda isso. Que o dilúvio foi a grande tribulação da época, que destruiu todo o ser humano. E a arca estava sobre as águas, estava sobre o dilúvio. Sobre a grande tribulação da época, que eu entendo que é uma comparação com o dilúvio. A grande tribulação vai acontecer agora e a igreja vai estar igual a arca, acima da grande tribulação. Porque o Senhor vai nos guardar, vai guardar a igreja em algum lugar, que ele vai arrebatar a igreja para o momento da grande tribulação, que será de 7 anos. Só que de 3 anos e meio vai ser só perseguição aos filhos de Deus. Continuando. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Ele se arrependeu aqui, meu irmão, eu entendo que ele falou, poxa, que pena. Não é pena de ter pena do homem, porque ele criou o homem, tudo que ele deu, fez foi bom. Ele falou assim, pô, que pena. Que pena, né? É uma pena o homem não entender o meu propósito sobre ele. Os benefícios que eu queria para ele. Pena, é uma pena muito grande. Ele não entender que deve obedecer ao seu Criador, deve obedecer ao seu Pai, deve obedecer ao seu Senhor, deve obedecer àquele que o criou, aquele que deu espírito sobre a terra. E eu quero deixar bem claro aqui, querido, o seu espírito, homem, mulher, criança, não importa, nós somos eternos. Porque quem nos deu o espírito, da parte dele, foi Deus. Por isso que toda a igreja forma o corpo de Cristo, porque nós somos espíritos. Por isso que ele se arrependeu. Ele não queria destruir os homens. Eu entendo dessa forma. Esse arrependimento que ele não queria. Ele falou, pena, uma pena o homem não entender o meu propósito. Por isso que ele se arrependeu, porque ele não queria destruir o homem. Com certeza eu digo para vocês, e pesou-lhe o coração. Poxa, irmão, você faz tudo pelo seu filho. Você dá a criação, nasceu, você deu leitinho, você amamentou, você deu comida, você protegeu, você deu roupa, guardou seu filho, carregou 1 ano no colo. Depois ele criança, ele foi para a escola, ficou na creche, depois virou adulto. Aí ele se sentiu dono disso. Assim foi Deus que criou o homem. Assim mesmo é os filhos rebeldes. É a mesma comparação. Deus criou o homem e o homem se rebelou para Deus, contra Deus. Deus nos deu tudo, as riquezas da face da terra, as riquezas do mar, as riquezas que estão debaixo da terra, em cima da terra, e todos, queridos, a terra é rica. Você vê no mar aí, irmão, a profundeza do mar, o petróleo, né? Aqui na terra, as joias preciosas, os metais preciosos, o ouro, a prata, o bronze, né? O minério, a comida, o alimento, o agro, tudo isso, querido. A riqueza que Deus nos deu, e nós nos rebelamos contra Deus. Assim mesmo será, como nos dias de anterior a Noé, ao dilúvio. Assim disse o Senhor, destruiu o homem
que criei sobre a face da terra. Por que ele destruiu? Porque o homem, o seu pensamento, o seu coração era má continuamente. Desde o homem até o animal, ele ia destruir tudo. Destruir tudo. Por isso que ele falou que se arrependeu de ter criado o homem. Não é um arrependimento, não, mas criou o homem, não devia ter criado. Ele criou, mas ele falou, que pena que o homem não entendeu o meu propósito. E quis fazer do jeito dele. Olha, querido, nós estamos vivendo a mesma coisa, mesmo tempo diante dos dilúvios. A mesma coisa. A corrupção humana está, eu creio que já chegou na narina de Deus. O mau cheiro, a podridão, chegou à narina de Deus, eu creio. E até o réptil, até o animal usado do céu, porque me arrependo de haver feito. Tudo isso. Meu Deus. O Senhor criou tudo para nosso bem. Teve que matar tudo. Matou todos os seres humanos. Só sobrou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. É forte, irmão. É forte. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Claro. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Vamos continuar aqui. Essas são as gerações de Noé. Porque ele não era perfeito, mas ele buscava o Senhor. Ele se arrependia dos seus pecados, ele não queria praticar mal para as pessoas, não fazia injustiça. Noé andava nos caminhos do Senhor, mesmo sendo ser humano, pecador. Mas ele entendeu que não devia pecar contra o Senhor. Essas são as gerações de Noé, homem justo e perfeito. Aqui está dizendo aqui, ó. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Irmão, ele viveu 900 e poucos anos, Noé. 900? Não, desculpa. Foi 900? Não. Foi quase isso aí. Quase isso aí. Acho que foi 800 Não, foi 782 anos, se eu não me engano. 782 anos. Porque Lameque viveu 775 anos. Então, não era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Olha aqui, meu irmão, olha só. Noé era homem justo. Vou até sublinhar isso aqui, vou até clarear isso aqui. Não era o quê? Homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E eu pergunto para você, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Você está procurando ser justo? Homem ou mulher justo? Capaz de fazer justiça? E perfeito em suas gerações. Você está buscando a perfeição? Não que nós sejamos perfeitos e justos, não. Mas nós estamos buscando a justiça, nós estamos buscando a perfeição. E você está andando com Deus? Como Noé andava com Deus? Hein, querido? Querido. Em nome de Jesus, entenda isso. Irmão, o negócio está ficando feio, hein? Está ficando feio. A corrupção humana está... Por menos que isso, o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra. Como ele vai mandar, vai permitir a grande tribulação. Durante 7 anos, mais 3 anos e meio, vai ser perseguição total. E gerou Noé 3 filhos, sem cão e Jafé, a terra, porém, estava corrompida. Aqui, eu vou ter que colocar aqui, meu irmão, aqui, ó. Quando ele gerou os filhos, os 3 filhos, sem cão e Jafé, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. O que você imagina hoje, querido? Você imagina que a terra está corrompida hoje? Você viu alguma corrupção hoje na terra? Hein? Será que a corrupção aumentou tanto que já chegou à narina de Deus? Essa corrupção, essa podridão, essa... Meu Deus. Bom, quanta corrupção. Quantas crianças no ventre não passam pela vida? Não têm o direito de nascer. Adultos mexendo com bebê, engolindo em bebê. Irmãos, acho que Deus não aguenta mais eu ver isso, não. Como ele falou que se arrependeu de ter feito o homem no mundo, ele
Eu acho que está chegando lá. Ele está vendo tudo isso, irmão. Nós não vemos tudo isso. A gente ouve por notícias, né? Informação, notícias, o jornalismo mostra para nós alguma coisa está acontecendo no mundo. Deus não vê tudo. Tudo está acontecendo. Bebê não ter direito de nascer, adultos mexendo com bebê, com bolinho em crianças. E a terra se encheu de violência. Aí, querido. A terra encheu-se a terra de violência. Você está vendo alguma violência hoje? É igualzinho, meu irmão. Está tudo igual. É isso que eu quero passar para vocês. Está acontecendo agora milhões de vezes mais do que naquela época. Porque lá na época eu imagino que seriam 100 mil seres humanos na Terra. 100 mil. Hoje são 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões pecando. E tem uma turma aí que o pecado deles é esse que eu falei agora anteriormente. A violência, são violentos, corruptos, malignos. Isaías, no capítulo 1, ele chama de geração de malignos. Está dando para entender? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompido. Irmãos, eu creio que o arrebatamento da igreja está acontecendo agora, mesmo momento aí, meu irmão. Na hora de você santificar e se purificar e se preparar e salvar os teus filhos. Mas os meus filhos, irmão, está vivendo assim, assim, assado. Jejue por eles. Ore por eles. Faça sacrifício de oração e de jejum por eles. Haveria alguma coisa difícil, Senhor, e Ele vai salvar teus filhos. O Senhor vai salvar teus filhos. Entenda isso. O Senhor, não tem nada difícil para o Senhor. Tudo é possível que crê. Se você crê, o Senhor vai salvar teus filhos, não importa onde ele esteja. O Senhor vai salvar os teus filhos. Filhos que eu falo, filhas, todos. Se sacrifique com jejum e oração pelos seus filhos. Filhas. Quando eu falo filhas, é filhas também, irmãos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Estou sentindo de falar assim para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está entendendo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus te abençoe. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia para você e fica com essa mensagem aí.